Leitura de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, lembro-vos o Evangelho que vos preguei, que recebestes e no qual perseverais, pelo qual sois também salvos, se o conservais como eu vos preguei, a não ser que tenhais crido em vão. Porque, antes de tudo, ensinei-vos o que eu mesmo tinha aprendido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras, e que foi visto por servas e depois pelos 11, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais ainda hoje muitos vivem e alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago e em seguida por todos os apóstolos e por último, depois de todos, foi também visto por mim como filho abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça não foi vã em mim. Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, saindo Jesus dos confins de Tiro, foi por Sidom ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. E trouxeram-lhe um surdo mudo e suplicavam-lhe que lhe impusesse a mão. Então Jesus, tomando-o de parte dentre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo com a própria saliva, tocou a língua dele e, levantando os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua e falava claramente. E Jesus ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais o publicavam e tanto mais se admiravam, dizendo: Ele tudo tem feito bem, fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. Pelo sinal da Santa Cruz do nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, São Paulo, nessa primeira epístola aos Coríntios, responde a algumas perguntas que lhe fizeram. Uma delas é a respeito da ressurreição dos mortos, porque muitos ainda acreditavam somente que a alma ficasse viva, mas não o corpo. Na verdade, para os pagãos, a ressurreição dos mortos era uma coisa absurda. Quando São Paulo esteve em Atenas, no Areópago,
fez um discurso para os que estavam lá e, ao falar, tocou na ressurreição dos mortos, mas foi cortado pelos ouvintes, dizendo: em outra ocasião nós te ouviremos a respeito. São Paulo recorda então a necessidade de ser fiéis ao que foi pregado a respeito do Santo Evangelho. E recorda que a pregação é principalmente pela voz, por aquilo que nós chamamos a tradição católica, através do tempo. Chamando a atenção para que os fiéis sejam fiéis, realmente, como o nome diz, a toda a integridade da fé. Eu vos ensinei o que eu também ouvi, aprendi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Nisso se encontra o mais grave e importante dos elementos da pregação evangélica. A morte de Nosso Senhor por nós, tendo morrido, ser sepultado, e como tinha previsto, ele ressuscitando ao terceiro dia. E ele recorda como, depois de ressuscitado, Nosso Senhor aparece. Ele não faz um relato sistemático de todas as aparições de Jesus. Inclusive, nesse relato, ele não toca nas vezes em que Nosso Senhor aparece às mulheres, como apareceu logo no próprio domingo a Maria Madalena. Mesmo as aparições outras não vêm todas relatadas, nem rigorosamente falando na ordem em que elas aconteceram. Nosso Senhor ressuscita e comprova a sua ressurreição. Demonstra-a, indicando que ele que tinha morrido, agora tem um corpo redivivo, um corpo que vive de novo na plenitude da união com a alma. A morte de Jesus constitui aí neste ponto o primeiro grande acontecimento, porque ele quis dar por nós a sua vida para a nossa salvação, indicando que ele é o Senhor dele mesmo, ele é o Senhor de sua vida, e não houve um arrebatamento da parte dos inimigos de forçar a morte de Jesus sem a sua permissão. Ninguém me tira a vida.
eu que a dou e a retomo quando quiser. Nosso Senhor morre por nós, recordando a necessidade do sofrimento para a nossa própria salvação. Sofrimento do qual muitas vezes nós queremos fugir por não lhe conhecer as riquezas vivificadoras. Nosso Senhor fica nas sepulturas 3 dias, como tinha avisado, isto é, não 3 dias completos, mas através de 3 dias. Foi morrendo na sexta-feira, fica do resto da sexta morto, no sábado inteiro e numa primeira etapa do domingo. E dada a notícia espalhada pelos apóstolos de que ele ressuscitaria ao 3º dia, os judeus conseguem de Pilatos que coloquem guardas tomando conta da sepultura, com medo de os apóstolos furtarem o corpo de Jesus, dizendo que ele tinha ressuscitado, o que de forma nenhuma aconteceria. Na madrugada do domingo, Nosso Senhor se levanta da sepultura, isto é, a sua alma humana volta, porque quando Jesus morreu, o que aconteceu? Foi a alma humana dele que saiu de seu corpo, mas ela continuou ligada à divindade de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ligada à humanidade de Jesus. Quando então a alma humana de Jesus volta e entra no corpo, levanta-se Jesus e, sem precisar que se abra o túmulo, sai. Como nós aprendemos pela doutrina católica, que a ressurreição dos que se salvam adquire características especialíssimas. E uma delas é essa. Está a sepultura fechada e a alma humana de Jesus volta, entra no seu corpo e ele se levanta, ficando na sepultura o sudário em que ele esteve envolvido, dobrado, e outros panos que foram utilizados no seu sepultamento. Os soldados veem o movimento da ressurreição e fogem com medo e vão contar aos chefes judeus o que tinham visto sair Jesus da sepultura sem precisar
tirar a grande pedra que tapava a entrada da sepultura. Ficando o corpo glorioso, o corpo possuído da alma glorificada de Jesus, com as características que nós aprendemos, não é? Quando aprendemos o catecismo. Agilidade, claridade, impassibilidade e sutileza. Mas vem depois dois anjos e rolam a grande pedra da entrada, ficando a sepultura aberta para qualquer pessoa comprovar a ressurreição. Nós temos até hoje, não é? Instrumentos físicos comprobatórios do sepultamento de Jesus e de sua ressurreição. O sudário que envolveu o corpo de Jesus está até hoje à vista, não é? E quando nós vemos a multidão de reproduções do rosto de Nosso Senhor, com certa semelhança uma com a outra, é justamente porque o Santo Sudário ficou um tempo na porta de entrada de Odessa e todos passavam, viam esse rosto, gravavam os traços fisionômicos de Jesus e essa figura é copiada mais ou menos aqui ou ali nos vários quadros do rosto do Senhor. Morreu, foi sepultado. Não precisava ser sepultado. Sepulta-se o corpo porque ele vai se corromper, não é? Mas o corpo de Jesus não se corromperia, mesmo porque estava avisado que ele se levantaria vivo ao terceiro dia, de morto, ficando de sexta a domingo ali. Ressuscitou dos mortos. Deixou de estar morto para estar vivo para sempre. E ele vai se mostrar aos discípulos e aos apóstolos várias vezes, depois de ressuscitado, que está vivo, inclusive que tem as características de um corpo. Quando, por exemplo, em uma das aparições, estando os apóstolos desorientados ao ver ali Jesus, que de fato tinha morrido, perguntaram: tem aqui alguma coisa para comer? E lhe apresentaram algo que ele comeu um pouco e deu aos outros discípulos, aos outros apóstolos. E vai aparecer várias vezes aparições, das quais umas nem são contadas pelos
evangelhos. A ressurreição de Jesus, assim, é uma suprema verdade para a nossa crença na sua vida depois da morte, em plenitude. No dia da ascensão, todos que estão presentes veem Jesus subindo ao céu, como estava com eles ali conversando, o veem subindo ao céu, até, em certa altura, ser encoberto por umas nuvens, descendo 2 anjos para dizer a ele que ele voltará. Sim, no fim do mundo ele voltará. São Paulo recorda nesse texto a necessidade de uma fé integral. Senão, não é fé. Ou se crê em tudo o que foi revelado, ou não se pode dizer que tem fé, ainda que se creia nesse ou naquele aspecto da vida humana de Jesus. O Evangelho de hoje recorda um milagre de Jesus quando ele vinha das terras pagãs, de Tiro e de Sidom, passando pela Decápole, em direção ao Mar da Galileia, que no tempo de São João era chamado Mar de Tiberíades. Trazem um homem que o texto latino diz que é surdo-mudo. O texto grego do qual veio o texto latino usa uma linguagem mais clara, dando a entender que não é propriamente mudo, mas tartamudo. Alguém que deve ter tido talvez uma doença grave, que lhe atingiu os ouvidos, não ouvindo bem, e por isso dificultando também a linguagem. E para lembrar que quem faz aquele ato é Ele, Jesus, ao receber aquele homem assim, mutilado nas suas características, o leva para um lugar à parte, para indicar que é Ele quem está agindo. Enfia os dedos nos ouvidos, depois cospe no seu dedo e com a sua saliva toca a língua do homem, dizendo: Éfeta, abre-te. E imediatamente o homem fica ouvindo perfeitamente e falando também perfeitamente. Deixa de ter aquela dificuldade de falar. Jesus vinha das terras pagãs, à distância das terras mais intensamente judaicas, da maneira mais discreta possível. Entretanto,
não impedia que houvesse milagres que o trouxessem doentes, que ele operasse maravilhas. Os evangelhos, por exemplo, só contam 3 ressurreições de Jesus. Entretanto, certamente Nosso Senhor deve ter ressuscitado outros, devolvido a vida inteira de um morto. Além de outros milagres. Qual a finalidade primeira do milagre? É uma finalidade apologética, uma finalidade que comprove que aquele que opera o milagre age em nome de Deus. E como Jesus é o próprio Deus, ele age com autoridade própria em tantas situações variadas de cura repentina das mais diferentes doenças, tornando incapazes de novo capazes, ou capazes de agir de maneira normal. O que deveria demonstrar o quê? A sua condição de Messias. Porque os judeus sabiam que estava no tempo de vir o Messias. O Antigo Testamento se refere das mais repetidas vezes a respeito do Messias que viria. E também o Antigo Testamento, por exemplo, com Daniel, diz a época em que deveria vir o Messias. E estava na hora. Ao ver os milagres, qualquer honesto abriria seu coração. Assim encontramos o formoso episódio em que Nicodemos, estando Jesus em Jerusalém, procura um contato com ele noturno e obtém. E quando é recebido por Jesus, na presença de São João, que nos narra um resumo dessa preciosa entrevista, ele diz, Nicodemos: Senhor, sabemos que vós vindes de Deus, porque ninguém pode produzir as maravilhas que vós produzis se Deus não estiver com ele. Nicodemos há de se converter plenamente, há de inclusive contribuir para o sepultamento de Jesus, não é? Com José de Arimateia, e há de ser um santo católico, tendo conhecido assim o Salvador. O texto do Evangelho que mostra aquele homem que volta a falar normalmente, ou que passa a falar normalmente, está indiretamente falando no uso da língua.
que é uma lição que nós podemos tirar do Evangelho de hoje. O uso adequado da língua. E assim, por exemplo, podemos recordar o fato de católicos que têm amigos maus, amigos que conversam o que não presta. A igreja nos ensina como se comportar diante desses maus amigos. Às vezes, ao ouvir palavras menos convenientes da parte de alguém, o católico deve simplesmente mostrar, pela seriedade de seu semblante, como está insatisfeito. Essa medida mais discreta, não sendo suficiente, pode ir mais longe, chamando a atenção daquele que fala mal para que não fale. E, em último caso, quando aquele que fala mal é incorrigível, abandonando a sua amizade. Juntando-se a quem fala mal dos outros, a pessoa se identifica no seu mau costume e deve ter energia suficiente para não seguir tais comportamentos. Falar dos outros é uma expressão tão corriqueira no sentido negativo que, em geral, muitas vezes as pessoas não dizem eu falei de fulano mal. Não precisa dizer que foi mal. Ao dizer que falou de fulano, já está indicando que foi mal. É mais raro se ouvir e falar do bem, o aspecto bom. É mais fácil ouvir falar do mal. E é necessário que o católico tome cuidado na sua linguagem, tome cuidado na relação que tem com os seus conhecidos ou amigos. Quando Nosso Senhor devolve àquele tartamudo e surdo, meio surdo, o uso normal de sua capacidade de expressão, é para o bem que ele o faz. Para que aquele que é curado passe a usar bem. Passe a usar bem. Porque por meio da palavra, principalmente, que a verdade de Deus é comunicada. Havia santos, algum tempo depois dos apóstolos, que não conheciam os apóstolos, mas conheciam discípulos dos apóstolos, que muitas vezes perguntavam a esses discípulos o que era que um São João Evangelista dizia, ou outro apóstolo,
para aprender pela palavra as riquezas da verdade. Devemos aprender essas riquezas e vivê-las, praticá-las, comunicando aos outros as verdades da fé, as verdades da salvação, as verdades da única igreja verdadeira, a Igreja Católica Apostólica Romana, comunicando essas verdades de maneira integral, crendo firmemente nessas verdades para a sua própria perfeição e salvação. Porque é necessário combater o grande inimigo de nossas vidas, que é o pecado. Aí a igreja ser enriquecida, não é? Por Nosso Senhor, por meio dos sacramentos. O batismo, a confissão, pela qual se procura o sacerdote e se confessam os pecados para receber o perdão, e a Santa Eucaristia, a comunhão, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Todos os sacramentos são necessários para o crescimento da alma. Necessários. O matrimônio, por exemplo, que se casa para o resto da vida. A não ser que morra o marido, morra a esposa, ele não está solto do vínculo matrimonial. E deve se manter fiel, mesmo que o outro seja infiel. Mesmo que uma parte seja infiel, a outra sabendo da verdade de Deus, assim ela permanece. Como ocorre com a resposta daquela samaritana a Jesus. Vai chamar seu marido. Mas ela tinha se casado 5 vezes. Conforme a lei que eles seguiam. Se um homem se casava e morria sem deixar filhos, se estimulava o irmão seguinte a se casar com a viúva. É o caso dela, que teve 5 maridos. Mas agora morava com um homem. Agora ela não tinha marido. Ela responde a ele e diz: eu não tenho marido. E Nosso Senhor então diz a ela: sim, nisto falaste a verdade, que tiveste 5 e agora aquele que tens não é teu marido. Ela, vendo que ele conhece a vida dela, sem nunca ter estado com ela antes, vai tirar as dúvidas de doutrina que ela, samaritana, tem com relação ao que os judeus ensinavam. E São João e Jesus vai dizer que a fé vem dos judeus. A fé vem dos judeus. Jesus é judeu.
Judeu pleno. Judeu porque é descendente de Jacó. Judeu porque é descendente de Judá, filho de Jacó. E Nossa Senhora, que é sua mãe, também é judia. Espera-se que antes do fim do mundo os judeus se convertam, pelo menos uma grande parte deles. Descubram a religião como ela deveria ser desdobrada na claridade do catolicismo. Creamos, nossos irmãos, caríssimos irmãos, nessas verdades magníficas de nossa fé. Pratiquemo-la. Vejamos o que falamos e como falamos. O que fazemos e como fazemos. Como nos vestimos. Como trabalhamos. A honestidade do comportamento de acordo com os princípios católicos, que são um desdobramento perfeito do que está ainda incompleto no Antigo Testamento. Guardemos em nosso coração essas verdades de salvação, para podermos nos santificar, para podermos crescer na união com Deus e para podermos nos salvar. Porque aquele que não vai para o céu mesmo passando pelo purgatório, vai para o inferno. E não vale a pena ir para o inferno. E há muitas almas que lá estão. E essas verdades devem ser inculcadas nas almas, como Nossa Senhora mostrou aos 3 pastorinhos na aparição de julho de 1917, para que eles vissem que existe o inferno, existem os castigos de Deus para aqueles que morrem no pecado.